Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida hoje, dia 17 de novembro de 2025. Irmãos, nós já vamos orar, mas antes de nós orarmos, eu queria dizer a vocês que todos os dias, para você que não sabe, para você que talvez está ouvindo essa oração pela primeira vez, você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, irmão, seja muito bem-vindo. Todos os dias às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui para vocês. Todos os dias, irmãos, eu estou trazendo uma palavra direcionada por Deus e também orando pela sua vida. Então, irmãos, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu gostei, para que esse vídeo, irmãos, venha ser entregue a mais pessoas. Que esse vídeo, irmãos, venha alcançar mais e mais pessoas. Amém? Irmãos, nós já vamos orar, mas eu queria, antes, deixar uma palavra do Senhor para a sua vida. A palavra, irmãos, do Senhor que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 23. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: quando José chegou aonde estavam os seus irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e jogaram na cisterna, que estava vazia e sem água. Ao se sentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, afinal é o nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que vocês conhecem a história de José. Se você não conhece, eu vou dar uma pincelada aqui para você. Eu vou falar por alto um pouco da história de José. José, irmãos, era o filho mais novo de Jacó. E por esse fato, irmãos, por esse motivo, José era o mais querido pelo pai. Ele era mais amado pelo pai do que os outros irmãos. E os irmãos dele, irmão, tinham muita inveja de José. Tinha muitos ciúmes de José. Porque o pai dele amava ele mais do que os outros. E não somente por isso, irmãos. José também era um menino sonhador. Deus abençoou José com sonhos proféticos. E José ele sempre contava esses sonhos para a família dele. E os irmãos não gostavam disso. Os irmãos não se agradavam dos sonhos que José tinha e que José contava para a família. Então, irmãos, numa certa feita, os irmãos de José tramaram contra ele, queriam matá-lo. Mas acabou, irmãos, que no final das contas, eles venderam José para o Egito. Eles decidiram não matá-lo. O plano, irmãos, inicial era assassinar José. Mas depois eles decidiram vendê-lo. Venderam, irmãos, José por 20 moedas de prata. Irmãos, nesse decorrer desse tempo que José ele foi vendido, ele passou por muita dificuldade. Mas, irmãos, no final das contas, José, ele acabou, irmãos, se tornando governador do Egito. E esse, irmãos, era um cargo de maior destaque. Esse, irmãos, era um cargo que estava acima de todos outros cargos. Ou seja, José ele mandava em tudo. Ele só estava, irmãos, abaixo de Faraó, que era o rei do Egito. Mas abaixo, irmãos, de Faraó, era José que comandava, que conduzia, que dava ordem. José, irmãos, de escravo, ele se tornou governador. Ou seja, a reviravolta que Deus ele fez na vida de José foi muito grande. Irmãos, para uma pessoa começar como escravo numa terra que ela não conhece, numa terra que não é dela, e virar governador, irmãos, tem que ser obra de Deus. Tem que ser, irmãos, a mão de Deus mesmo com a pessoa. E Deus, irmãos, ele era com José. Deus ele estava com José nas batalhas, nas guerras.
José ele passou, irmãos, por muitas dificuldades, mas Deus estava com ele. E no final, Deus colocou José como governador do Egito. Mas, irmãos, por que eu contei essa breve história, resumi essa história de José para vocês? O que eu quero dizer, irmãos, com essa história que eu contei para vocês aqui, essa breve história, essa breve resumida história de José, é que, irmão, José, ele não ia chegar ao cargo de governador se ele não fosse traído pelos irmãos. Como a gente leu lá no começo, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 23 adiante, irmão, José, ele foi traído pelos seus irmãos. Mas, irmãos, se os irmãos de José não tivessem traído ele, José não estaria ocupando o cargo de governador mais futuramente. Irmãos, o que eu quero dizer é que muitas das vezes acontece algo de ruim na nossa vida e a gente tende a ficar chateado, a gente tende a ficar triste, amargurado, a gente tende até mesmo a culpar Deus. Irmãos, quantas das vezes eu já culpei Deus pelas coisas ruins que aconteceram comigo? Quantas vezes, irmãos, a gente culpa a Deus pelas coisas ruins que acontecem? A gente fala, Deus, por que o Senhor permitiu isso aqui acontecer? Deus, por que o Senhor permitiu eu ser assaltado? Por que o Senhor permitiu, ó Deus, essa pessoa levantar uma calúnia contra a minha vida? Por que, ó Deus, que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? E muitas das vezes, irmãos, nós nos levantamos, nos questionamos a Deus, por que acontecem coisas ruins na nossa vida? Mas, irmãos, se não fosse esse algo de ruim que aconteceu com José, se não fosse ele ser vendido como escravo para o Egito, irmãos, ele não teria alcançado o cargo de governador. Irmãos, se José não fosse vendido, talvez ele teria vivido uma vida na casa dele tranquilo, com seus pais, com seus irmãos, aceitando desaforo. Porque, irmãos, acredito eu que José ia ser desprezado pelos irmãos pro resto da sua vida. Os irmãos nunca iam aceitar ele como irmão, porque por mais que eles chamavam José de irmão, mas eles, no fundo do coração deles, eles não aceitavam. Eles rejeitavam José. Ou seja, irmão, se José não tivesse sido traído, ele nunca alcançaria o cargo de governador do Egito. Irmãos, Deus está me mostrando aqui que tem pessoas que estão sofrendo por uma injustiça, que estão sofrendo, irmãos, por algo que você está pensando, eu não deveria ter passado por isso, eu não deveria ter sofrido por isso. Mas, irmãos, fique tranquilo. É através, irmãos, dessa prova, é através dessa calúnia, é através dessa difamação, é através, irmãos, desse assalto que você sofreu, que Deus, ele vai te levar a lugares muito maiores. Ô, irmãos, quantas das vezes aconteceu coisas de ruins comigo? Irmãos, eu fiquei pensando, por que Deus ele permitiu isso? Mas, irmãos, depois de eu conseguir um pouco mais de maturidade, eu fui percebendo, irmãos, que a gente não tem que ficar questionando Deus. A gente aceita, irmãos, porque uma hora Deus ele vai colocar nós em lugares altos. Por causa daquele problema lá no passado, que a gente sofreu, que a gente não entendeu. Mas, irmãos, na hora que Deus ele te colocar num lugar de destaque, você vai entender, não, realmente foi necessário eu ter passado por aquilo. Naquela época, eu não entendi, mas hoje eu entendo. Nós temos, irmãos, que fazer igual José. José, irmãos, ele enfrentou muitas adversidades. Mas em nenhum momento, irmãos, na história de José, você vai ver José ele reclamando com Deus, José ele murmurando com Deus. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Acontecer algo de ruim conosco, a gente é bola para frente. Esquece o que aconteceu. Faz igual José, porque José, irmão, se ele tivesse parado no primeiro problema, ele não alcançaria o cargo de governador. Então, irmãos, fique tranquilo. Está acontecendo algo de ruim com você, alguém se levantou contra você, Deus permitiu uma situação ruim acontecer na sua vida. Irmãos, ergue a cabeça. Esquece o que passou, supera. Porque, irmãos, se nós ficarmos no problema, a gente vai ficar travado no mesmo lugar. Mas se nós, irmãos, ignorarmos o problema... Eu sei, irmãos, que muitas das vezes é difícil ignorar. O problema está acontecendo com você. Você fala, isso é muito fácil falar para ignorar. Eu sei que é difícil, irmãos. Mas, irmãos, é o que nós devemos fazer para nós alcançarmos a vitória, para nós alcançarmos o nosso milagre. Nós devemos, irmãos, esquecer. O apóstolo Paulo ele vai dizer
me esquecendo das coisas que ficaram para trás, avanço para o prêmio da salvação. É isso que nós temos que fazer, irmãos, avançar. Ignorar, irmãos, os levantes, os ataques e seguir firme com Jesus. Seguir firme com Deus, assim como José ele fez. José ele não reclamou, ele não murmurou. Ele, irmãos, ele aceitou aquilo que estava acontecendo, mas ele não ficou parado. Ele continuou prosperando, ele continuou agindo, ele continuou batalhando, ele continuou permanecendo fiel. Por mais que as pessoas não foram fiéis a José, ele permaneceu fiel. E no tempo certo, irmãos, Deus honrou ele. É isso, irmãos, que Deus ele vai fazer com você. Deus ele vai te honrar. Mas para isso, irmãos, acontecer, você tem que entender que isso que você está sofrendo vai servir como escada para você chegar onde Deus ele quer te colocar. Amém, irmãos? Vamos estar orando aqui nessa manhã. Ore comigo, ore com fé. Eu vou estar apresentando a sua vida ao nosso Deus. Você que está sofrendo calúnia, você que está passando por um momento de dificuldade, de adversidade. Mas, irmãos, fique tranquilo. Esse problema vai servir de escada para você chegar no destino onde Deus quer que você chegue. Amém, irmãos? Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração, ore de todo o seu entendimento aqui nesta manhã. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença, soberano e eterno, e nós levantamos um clamor. Sim, ó Deus, o inimigo, ele tem tentado fazer com que a nossa visão, ó Deus, venha estar distorcida. O inimigo, ó Deus, ele tem tentado, lançado dardos inflamados, ó Deus, na mente desse irmão, na mente deste ouvinte, falando, ó Deus, que aquilo que está acontecendo com ele de ruim foi porque o Senhor que mandou, foi porque o Senhor que está nos tentando, é o Senhor que está nos provando. Deus, na palavra do Senhor está escrito que o Senhor não tenta ninguém. Na Tua palavra, Deus, está escrito, ó Deus, o inimigo ele está tentando manipular o nosso irmão. Ó Deus, esses pensamentos que o inimigo tem lançado na mente desse irmão, na mente deste ouvinte, ó Deus, nós colocamos por terra agora, neste exato momento. Deus, nós sabemos que o Senhor não tenta ninguém, porque o Senhor, Pai, não pode ser tentado pelo mal, e o Senhor a ninguém tenta, porque na Tua palavra está escrito. E, ó Deus, esse ouvinte, ele tem passado por um momento difícil, tem acontecido, ó Deus, coisas na vida deste irmão. Esse irmão, ó Deus, ele está desacreditado. Esse irmão, ó Deus, ele está sem expectativa, ele está sem perspectiva de nada. Ó Deus, este ouvinte, ele tem olhado pelo problema, para o problema que ele tem passado, e tem se perguntado por que Deus permitiu, por que Deus não me livrou, por que Deus não me guardou. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor usa as adversidades da vida para poder, ó Deus, nos fazer chegar em lugares altos. Ó Deus, eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui nesta manhã. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está falando com algum ouvinte aqui, ó Deus, que está passando por uma dificuldade. E este ouvinte, ó Deus, ele tem perdido a esperança. Este ouvinte, ó Deus, ele tem perdido o ânimo, a disposição. Esse irmão, ó Deus, que não quer nem comer, ó Deus, por causa desse problema. Mas, ó Deus, nós sabemos que assim como o Senhor fez com José, o Senhor, Deus, também faz conosco. O Senhor, Pai, usa os problemas que estão nos assolando. O Senhor usa os problemas que estão nos atingindo para fazer, ó Pai, com que nós venhamos chegar a lugares altos. Aleluia. Sim, ó Deus, eu te peço que neste momento que o Senhor venha abrir os olhos desse irmão, que o Senhor venha abrir os olhos desse ouvinte, que o Senhor Deus venha abrir os olhos dessa pessoa que está ouvindo neste momento, para que ela venha entender, ó Deus, o que ela deve fazer, onde o Senhor quer colocar ela, o que ela deve fazer mediante essa situação, ó Deus, de derrota, mediante esse problema, mediante essa dificuldade. Deus, que o Senhor venha abrir os olhos desse irmão para que ele venha entender o que ele deve fazer. Ó Deus, porque esse problema, Deus, não está na vida deste irmão à toa. O Senhor, Deus, quer que ele tome alguma atitude. O Senhor, Deus, quer que esse irmão tome alguma atitude para poder, ó Deus, resolver esse problema. E para que não somente isso, ó Deus, para que esse irmão ele venha chegar a lugares altos, ó Deus. Que essa dificuldade, ó Deus, venha ser, ó Pai, usada como um degrau para esse ouvinte, para esse irmão, chegar no lugar onde o Senhor quer que ele esteja. Sim, ó Deus, o Senhor quer colocar este irmão em lugares altos. E através, ó Deus, dessa dificuldade, através desse problema que ele está passando no dia de hoje, é este problema, ó Deus, que vai servir como degrau para esse irmão, ó Deus, poder alcançar lugares altos. Aleluia.
Então, Deus, eu te peço nesta manhã que o Senhor venha abrir a mente, o entendimento do nosso irmão para que ele venha entender o que ele precisa fazer. Dá clareza, ó Deus, a esse irmão, para que ele venha usar esse problema para poder alcançar o lugar onde o Senhor quer que esse irmão alcance. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e te agradeço. Deus, dá ânimo, dá força, dá alegria a este ouvinte. Deus, abre a mente desse irmão para que ele venha, ó Deus, entender que essa situação não é para a morte, que esse problema não é para a morte, mas é para a honra e glória do teu santo nome. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, Senhor, eu te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.